Assim como o Bento, outros animais chegaram à Unifacamp. Infelizmente, todos esses animais foram vítimas de abandono. Em nossa visita à clínica veterinária da Unifacamp, conhecemos a Olivia e o Malbec. Ambos foram atropelados e levados à clínica, mas nenhum tinha uma casa para voltar. O Malbec chegou à clínica depois de, assim como o Bento, sofrer um atropelamento. Felizmente, a Camila passava pelo local e conseguiu socorrê-lo a tempo. Cerca de 200 metros na frente, eu vi esse cachorrinho que estava no acostamento e dava para perceber que ele não estava bem. E aí eu não pensei duas vezes, né? Eu fiz o retorno um pouco mais à frente, retornei, parei o carro para ver se estava tudo bem com ele e iniciar o resgate. De acordo com pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em maio de 2022, cerca de 30 milhões de animais são abandonados no Brasil. As grandes metrópoles, por exemplo, têm um cão para cada 5 pessoas, e desses, 10% são abandonados. Segundo dados do Instituto Pet Brasil, o número de animais de estimação em condição de vulnerabilidade mais do que dobrou no Brasil entre os anos de 2018 e 2020. Foi de 3,9 milhões para 8,8 milhões. A situação de vulnerabilidade é identificada nos bichos que vivem sob tutela das famílias classificadas abaixo da linha da pobreza, ou que vivem nas ruas, mas recebem cuidados de pessoas ao redor, como o Bento. Oi, eu sou Caroline Camargo e junto com a equipe do Jornaleiro, vamos continuar contando essa história. Este é o penúltimo episódio do podcast O Cãozinho da Facu. Até maio de 2022, o Brasil tinha cerca de 185 mil animais resgatados de maus tratos ou abandono. O estudo realizado pelo Instituto Pet Brasil mostra também que o país conta com cerca de 400 ONGs que atendem esses animais. Em nossas buscas pela história do Bento e por uma família para o Malbec, descobrimos que, literalmente no prédio ao lado, havia alguém com quem também precisávamos conversar. Rita de Cássia Dezena é uma das professoras da Unifacamp, e além de também fazer parte da história do Bento, ela comanda uma dessas ONGs. E quem conduziu essa entrevista foi minha companheira de sala, Isabela Politi, que naquela noite, junto com o professor Felipe e minhas outras colegas, Yandra Restivo e Mayara Martins, se reuniram com a professora Rita na sala dos professores da Unifacamp. Uma sala de professores grande e confortável, que naquela noite estava vazia, já que todos os professores estavam dando aula, enquanto nós investigávamos essa história. Você mencionou que resgatou 2 animais, né, e enviou para o seu abrigo. E eu, de acordo com o que eu apurei, né, sua ONG ela funciona há mais de 20 anos acolhendo e socorrendo os cachorros abandonados. E como que é isso? Assim, quais etapas isso envolve? Bom, envolve uma dose grande de loucura, né? Porque a gente já está com quase 240 cães, mas, assim, nós não saímos buscando cães, né? Então, nós trabalhamos resgatando animais que estão em situação de vulnerabilidade, de maus tratos, abandonado, como foi. O Facamp teve a sorte de todo mundo cuidar dele, né? Mas nós resgatamos porque eles vão morrer na rua na situação em que eles estão naquele momento. O Facampinho teve, por muito tempo, sorte. 240 cães que estão sob o cuidado da ONG Amigo Fiel tiveram sorte. Mas milhares de outros animais ainda estão nas ruas ou sofrendo maus tratos. Nem todos tiveram a sorte de ter 2 famílias. Ninguém olha, ninguém enxerga um animal na rua, né? Todo mundo, quando a gente posta que encontrou um animal, todo mundo, ai, que lindo, que Deus ajude, que Deus arrume uma casa, tudo vai dar certo, fica com ele, põe ração. Mas ninguém se propõe a acolher um animal, né? Então a rua ela é perigosa. Prova disso é o que aconteceu com o Facampinho. Mas, sinceramente, ninguém quer cachorro grande, cachorro peludo, cachorro velho, né? Todo mundo hoje quer mini cachorro. Então, os mini cachorros são a nova tendência entre os pais e mães de pet. Como o próprio nome diz, esses pets são ainda menores que animais de porte pequeno e costumam parecer bichos de pelúcia. Não à toa, em inglês, a categoria também é conhecida como toy, que significa brinquedo. Apesar de fofos, a tendência tem gerado polêmica. Segundo a Direção Nacional de Sinofilia, as condições básicas dos cães, como andar, comer e correr, devem ser preservadas sem restrições a condições climáticas ou mesmo de manutenção. A saúde do animal deveria ser prioridade, tirando a estética ou a vontade humana do primeiro plano. Infelizmente, com o passar dos anos, esses princípios não foram seguidos por certos criadores.
que, buscando lucro, passaram a vender e procriar animais estéticos ao invés de saudáveis. Além dos problemas da saúde do próprio animal, a busca pelos minicães torna a luta e o trabalho de pessoas como a Rita intermináveis. Ninguém quer adotar um vira-lata abandonado quando se pode ter um Spitz alemão de 27 centímetros. O trabalho realizado pela Rita na ONG Amigo Fiel e por diversas outras pessoas pelo país envolve muito amor e cuidado. Mas só amor e cuidado não é suficiente para manter 240 animais. A gente tem um gasto mesmo, né, entre ração, cuidados veterinários, que são muito caros, né? Mesmo a gente tendo alguns veterinários parceiros, a gente tem um gasto super alto, chega mesmo a 14, 15 mil, se está tudo bem, né? Quando a gente tem algum resgate, alguma coisa, isso ultrapassa bastante. R$14 mil representam mais de 10 salários mínimos por mês. E esse é o valor investido no cuidado desses animais em um mês onde todos estão bem de saúde. É claro que essas ONGs recebem doações de pessoas engajadas na causa, mas nem mesmo com as doações o trabalho se torna mais fácil. E a gente tem, assim, eu posso dizer que 10% de doação desse valor, né? Ração, a gente usa em média 2 toneladas na ração básica por mês, né? Fora as especiais, que tem alguns cachorrinhos que se alimentam de ração especial. E aí nós temos uma doação de uma empresa que dá 240 quilos, alguns amigos, um dá 4, outro dá 10, e aí vai, mas a gente não chega a 600 quilos, né, de doação. Então, a maior parte do gasto é com a gente mesmo, por isso que a gente trabalha o dia inteiro. Atuando no resgate e acolhida desses animais há mais de 20 anos, a ONG monitora a quantidade de resgates realizados anualmente. Se hoje nós temos 240, isso já tem 20 anos, acho que foi... O último censo que a gente fez de animais em abrigo, a gente estava com mais de 3 mil animais resgatados, né? Acolhidos com vários protetores. Nós já, pelo menos uns 1.000 e pouco, porque a gente recolhe de ninhada, né? Cada ninhada tem 12, 10, 12, então sempre é um número grande, é uma média de 30, 40 cães. E a doação é difícil. Quando é filhote, a gente consegue doar bem. Mas os mais velhos, não. Eles não saem do abrigo. A gente teve animal que nasceu, foi resgatado filhote e morreu depois de 15 anos no abrigo. Nunca saiu, nunca teve oportunidade. Apesar de todo o esforço investido no trabalho, o maior problema enfrentado pelos ativistas da causa animal é a falta de leis que assegurem algum tipo de punição àqueles que abandonarem ou maltratarem os animais. A Rita e seus companheiros de luta estão há anos reivindicando políticas públicas que auxiliem nessa questão. Multa, isenção, por exemplo. Tem gente que tem 5 cachorros, né, dentro da casa. Dá uma isenção, alguma coisa no IPTU, porque ele está fazendo um trabalho para a cidade. Eu tenho 240 cães, nós temos 240 cães no abrigo, e que estavam morrendo nas ruas da cidade. Então, isso é um trabalho de saúde pública, certo? Certo, tirar esses animais da rua é sim uma questão de saúde pública. Principalmente se levarmos em conta que diversas cidades, como Campo Limpo Paulista, não contam com o Centro de Controle de Zoonoses, que é o órgão público responsável por realizar esse serviço. Em junho de 2020, a Câmara Municipal de Jundiaí aprovou o projeto de lei número 13.144 de 2020, que proíbe o manuseio, utilização e soltura de fogos de artifício de estampido na cidade, o que pode ser visto como uma pequena conquista. Mas há um problema. Se você, por um acaso, soltar os fogos de artifício, violando essa lei, nada vai acontecer. O que nós precisamos? Nós temos vereadores, né? Falando assim... aqui no município temos vereadores, né, que podem. A gente tem uma lei hoje contra os fogos de artifício. Ela não tem penalidade. Para que eu preciso de uma lei dessa? É proibido soltar fogos de artifício. Quem soltar vai ser penalizado como? Não tem penalidade. Isso é hilário às vezes, né? É hilário. Toda vez que eu falo isso é hilário, né? Porque não é nem hilário, é tipo chocante. É chocante. Então, ela não tem fundamento. Porque virou moda. Teve uma época, então, que virou moda que todas as cidades fizessem uma lei para proibir os fogos de artifício com barulho. Mas a Paulista não tem. Tem.
Mas não tem penalidade, o que adianta? O tutor, a gente denuncia... Isso não quer dizer que a lei seja algo negativo. Pelo contrário, é importante que tenhamos representantes políticos dedicados a atuar nessa causa. O problema é que não há efetividade. Não se pode apenas escrever no papel que, olha só, vocês não podem soltar fogos, mas se soltarem, tudo bem também. Uma lei sem efetividade não passa de uma ilusão. E, infelizmente, muitas das leis que deveriam proteger esses animais são apenas ilusão. Não acontece absolutamente nada, nada. Ninguém é penalizado. Ninguém é penalizado. Você pode gravar situações de maus tratos. Ninguém é penalizado. Não existe uma lei? Mas tem uma Existe a lei sanção. Sim, é crime. É crime. Maus tratos animais é crime. Se eu denunciar, tem um vídeo de um vizinho meu maltratando, chamar a polícia... Ele vai ser liberado logo. Isso é a cultura. É a cultura, é. Primeiro que vai ser difícil que alguém vá até lá. Né? Normalmente é a gente que tem que entrar, se indispor, se colocar em risco, né? Porque, veja, é uma situação que emocionalmente ela é desgastante. Quando você chega, vê um animal morrendo e vê a cara da pessoa assim, como eu não tenho nada a ver com isso, são muitos sentimentos que são gerados ao mesmo tempo. Então, ou seja, tirar esses animais das ruas ou de situação de maus tratos não é prioridade número 1 dos órgãos públicos. Na verdade, se existisse uma lista de prioridade, esse tópico talvez nem estivesse nela. Felizmente, pessoas como a Rita existem e estão dispostas a dedicarem suas vidas em função do bem-estar dos animais. Infelizmente, elas estão sobrecarregadas fazendo um trabalho que não deveria ser só delas. Graças a pessoas como a Rita, a Camila e todas as outras que já foram citadas nessa reportagem, o Facampinho viveu uma vida feliz. A Olivia e o Malbec foram resgatados, e os 240 cães abrigados pela ONG Amigo Fiel estão tendo uma nova chance. Graças a leis ilusórias e o descaso da sociedade, milhares de outros animais não tiveram a mesma história. Apesar do começo triste, a história do Malbec teve um desfecho feliz. Mesmo não podendo levar o animal para casa, Camila fez questão de encontrar um lar para ele. Nós anunciamos e aí uma família muito querida entrou em contato comigo interessada, eu conheci eles, batemos um bom papo, eu percebi que eram pessoas de fato que teriam condições de oferecer para ele o que ele precisava, e aí com um termo de responsabilidade eles aceitaram ficar com o cachorro. Hoje o nome dele é Zeus. Né? Ele tá com essa família, uma família assim que eu não tenho dúvidas de que de fato eles iriam cuidar muito bem dele. Tô até para fazer uma visita lá, né? O Malbec conseguiu uma família, mas a Olivia, uma vira-lata caramelo muito alegre e carinhosa, ainda guarda um lar. O Malbec, que agora é Zeus, assim como o Bento, que já foi Facampinho, foi um animal vítima de abandono, que se não tivesse sido encontrado pela Camila, provavelmente viveria na rua. O abandono é considerado uma das formas de maus tratos aos animais para as quais a Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal nº 9.605, de 1998, estabelece pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Se você conhece ou resgatou animais abandonados ou vítimas de maus tratos, denuncie. Na região metropolitana de Jundiaí, onde o Malbec, a Olivia e o Bento foram encontrados, existem opções de encaminhamento para esses animais, como o DBEA, o Departamento do Bem-Estar Animal, que pode ser contatado pelo telefone 11 4582 2649. Agora, se você tem interesse em adotar a Olivia, que ainda aguarda por uma família, basta entrar em contato com o WhatsApp da Clínica Unifacamp, no número 11 98615 0046. O Facampinho foi um desses animais abandonados, que foi adotado não apenas por uma família, mas por uma instituição, 2 irmãs, uma comunidade acadêmica inteira e pela dona Nair. No próximo episódio, o Bento, ou Facampinho, ou Bolt, ou Negão, foi um dos animais acolhidos pela dona Nair. E mesmo que seu coração dissesse que ela precisava levar ele para casa, ela entendia que o Bento era livre demais para se contentar com um quintal. Eu lembro que a senhora comentou comigo
que um pouco antes do acidente acontecer, a senhora sentiu uma intuição de que deveria levar ele para casa. Estava assim, eu vou trazer, porque não é, ia dar banho nele naquele dia, porque levo, não levo, estava um dia feio. Aí eu fiquei, levo, não levo, não. Não vou levar, o dia tá feio, né? E acabei trazendo. E se eu tivesse trazido, teria evitado, porque até eu... O Cãozinho da Facu é um podcast original de O Jornaleiro, que foi roteirizado e narrado por mim, Caroline Camargo. A reportagem é de Cananda Beatriz, Isabela Politi, Maiara Martins e Iandra Restivo. Produção técnica de Matheus Henrique e Washington Costa. Revisão, direção, edição e supervisão, professor Felipe Chade. Esse podcast é uma produção de O Jornaleiro e apresentado pelo Comunique 3, uma realização Unifacamp 2022.